Nós vamos fazer uma reflexão do livro Pão Nosso, do benfeitor espiritual Emmanuel. Hoje é a mensagem de número 138, vejamos isso. Vamos então, meus irmãos. Começa com uma citação do apóstolo Paulo. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não seja em vão. Então vamos à mensagem de Emmanuel. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos sempre bons pregadores e sutis na criação de raciocínios que esmaguem o ponto de vista daqueles que não compreendem o nosso modo de pensar. No primeiro pequeno triunfo obtido, nos tornamos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais iluminação, mas sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras para acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos em observar com que frequência nossos amigos vão à missa. Se são adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. Se são espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. E prossegue Emmanuel. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características, mas é importante recordar que o aprendiz do Evangelho deve procurar sinceramente compreender o Cristo, renovando sua conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Quando um homem, termina assim Emmanuel, quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente nas palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não seja em vão. Eu achei linda essa expressão de Emmanuel. Quando um homem alcança Jesus, ele não se detém pura e simplesmente nas palavras brilhantes, mas ele vive de acordo com Jesus, exemplificando o trabalho e o amor que vão iluminar a pessoa. Vamos fazer uma reflexão nossa rápida e vamos logo após a nossa oração, meus irmãos. Jesus é o nosso exemplo maior aqui na Terra, não é verdade? Então, com trabalho no bem e com muito amor, nós seguiremos os seus passos, porque foi esse o conselho que ele deixou para nós. Toda a jornada de Jesus aqui na Terra foi como um astro, uma estrela que se arrebentasse em luz na imensidão escura da noite. Jesus veio clarear o destino das criaturas, acendendo lâmpadas de esperança nas almas cansadas e sofridas. Jesus caminhou tocando com seus pés toda a aflição humana, sem se contaminar com as coisas mesquinhas aqui da terra. Jesus prometeu que, quando a criatura aceitar e deixar repercutir em sua alma os ensinamentos divinos, que vai nascer uma nova humanidade, que abrirá as portas para o progresso e a felicidade humana. Jesus transformou-se ele próprio num caminho por onde os homens devem passar na direção da vida eterna. Jesus, meus irmãos, é de tal grandeza divina que espíritos de luz, entidades celestes, de esferas superiores se uniram para formar um poderoso facho de luz
formando assim a estrela de Belém, para indicar o lugar onde nasceria o Messias, o enviado de Deus à terra, Jesus de Nazaré, que vinha trazer um convite para seguirmos os seus passos a caminho da luz. Meus irmãos, esse é o nosso mestre, Jesus de Nazaré. E quando Jesus apareceu para Paulo, naquele encontro na estrada de Damasco, Paulo estava perseguindo os cristãos e Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus queria naquele momento despertar aquela criatura de um longo sono para o caminho da luz, para o caminho do bem, para que ele ativasse nele o potencial divino, porque essa é a natureza de todos nós, meus irmãos. Temos o nosso potencial divino, somos filhos da luz, somos filhos do amor. Foi por isso que Jesus veio nos ensinar o amor. Então vamos falar sobre o amor em Coríntios 13. Essa será a nossa prece de hoje. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, mesmo sem tê-las aprendido, ou até mesmo falar em qualquer idioma que há na terra e até mesmo no céu, se eu não tivesse amor, minhas palavras não se multiplicariam no tempo, nem percorreriam os caminhos, os ventos, elas soariam com o som de um sino a replicar uma única nota. Poderia eu ter o dom de anunciar as mais belas mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter toda a fé, ao ponto de transportar uma montanha de lugar para o outro. Mas se eu não tivesse amor, eu de nada valeria, nada faria, nada seria. Porque o amor é paciente, é bondoso. Quem ama não se envenena com ciúme, com vaidade ou com orgulho. Quem ama não se irrita, nem ao menos guarda mágoas. Quem ama acolhe o viajor caído e tudo suporta com fé. Tudo suporta com esperança, num amanhecer de luz e entendimento. O amor não se mede, não se calcula, não se encontra no princípio nem mesmo no fim. O amor é a eternidade da vida. Letras podem se perder, mensagens espirituais podem ser esquecidas, dons podem emudecer-se ou ficar adormecidos. O conhecimento pode submeter-se à arrogância, até mesmo à prepotência. Riqueza pode ruir, acabar. Mas, quando se trata de amor, recordemos do doce meigo nazareno, que esteve entre nós na personificação do sublime e do mais alto grau de pureza do amor. Agora, portanto, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior de todas elas sempre será o amor. Senhor Jesus, divino amigo, nós agradecemos pelas bênçãos de mais um dia e rogamos ao seu doce coração que derrame o seu amor em nossa casa, que abençoe a nossa família, que abençoe os nossos alimentos, o nosso trabalho, o nosso lugar de repouso, que a união e a fraternidade esteja presente entre todos nós, a paciência, a perseverança e a fé. Fica conosco, Jesus amado. Abençoa todos os seus filhos nessa humanidade. Abençoa seus filhos que estão agora nos hospitais, nos sanatórios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que são moradores em situação de rua. Nós te pedimos, Senhor, que suas bênçãos se estendam sobre toda a humanidade,
onde houver um filho teu derramando uma lágrima de tristeza, de dor. Que os teus mensageiros possam se espalhar sobre a terra, indo consolar todos os corações aflitos. Senhor Jesus, que a sua paz permaneça em todos os corações, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre esteja presente hoje, amanhã e sempre, em nosso lar, em nosso coração, em nossa vida. Obrigada pelas palavras fraternas. Fiquem com Jesus.